Em 1860, Abraham Lincoln olhou para o espelho e viu dois rostos. Não era defeito do espelho, não era ilusão de ótica. Lincoln descreveu com precisão. O rosto dele estava refletido duas vezes, lado a lado. Um dos rostos era normal, o outro era pálido. Tipo 5 tons mais pálido. A esposa dele, Mary, olhou para aquilo e ficou apavorada. Ela interpretou como um sinal. O Lincoln seria eleito 2 vezes, mas não sobreviveria ao segundo mandato. Bom, Lincoln foi assassinado em 1865 no segundo mandato. E esse é só o começo. A história humana é cheia de relatos de pessoas que viram cópias exatas de si mesmas ou de outras pessoas. Os egípcios chamavam isso de Ka, os nórdicos chamavam de Vardoga, os alemães inventaram a palavra perfeita, Doppelganger, o duplo que caminha. Na mitologia, ver o seu Doppelganger era prenúncio de morte, né? Na vida real as coisas são ainda mais estranhas, porque em 2022 um estudo científico provou que os seus Doppelgangers existem. Exatamente, o seu, você tem um. Eles não só parecem com você, eles compartilham o teu DNA e ninguém sabe explicar por quê. Inês Trunks, Peter aqui! Se eu te dissesse que em algum lugar do mundo, do planeta Terra, existe uma pessoa com o teu rosto, você acreditaria? Eu não tô falando de gêmeos, lógico, eu não tô falando de parentes. Tô falando de uma pessoa que não tem nenhuma conexão com você, que nasceu em outro país, sei lá, bem longe, que tem outra família, outra história, outra vida, mas se colocassem vocês dois lado a lado, ninguém saberia dizer quem é quem. Já pensou nisso? Parece glitch na Matrix, né? Pois é. E a ciência foi investigar isso aí. Mas já comenta uma coisa, você já encontrou alguém igualzinho a você? Ou igualzinho a alguém que você conhece? Já encontrou alguém parecido comigo? Eu tô lendo os comentários, quero saber, vai que você encontrar. Não vale murrar, né? Sacanagem. Vamos lá. Só galera, lembrando que a música da minha banda já estreou, tô feliz demais que esse projeto já tá acontecendo. Deixei um link aqui embaixo pra você poder escutar nas plataformas que vocês mais gostarem de ouvir, né? Spotify, YouTube Music, Apple, a Deezer, qualquer uma. Só você dar um playzinho lá, ver se você gosta, vai ser bacana demais. Depois me dá um feedback. Tô gostando demais disso. Vamos lá, galera. Bom, então vou começar explicando o mito. A palavra Doppelganger, ela foi inventada em 1796 pelo escritor alemão Jean Paul, no romance Siebenkas. Bom, eu não sou alemão, não sei se eu falei certo, mas enfim. Tradução literal é duplo que caminha, mas o conceito é muito mais antigo do que o nome, o conceito. No Egito Antigo, o Ka era uma das partes da alma humana, um duplo espiritual idêntico ao corpo físico. O Ka tinha as mesmas memórias, os mesmos sentimentos, era uma cópia perfeita. No mito egípcio chamado A Princesa Grega, um Ka de Helena foi usado para enganar Paris de Troia e ajudar a encerrar a guerra. Ou seja, os egípcios já tinham a ideia do clone espiritual milhares de anos antes da gente. Esse conceito é muito antigo. Na mitologia nórdica existia o Vardoga, um espírito que chegava nos lugares antes da pessoa real. Tipo uma versão fantasma que fazia as atividades da pessoa antes dela chegar. As testemunhas juravam que viram a pessoa, ouviram a voz, sentiram o cheiro. Mas quando a pessoa real aparecia, ficava todo mundo confuso. Ué, você não acabou de chegar? Pensa nisso. No folclore escocês, o duplo era chamado de fetch e era considerado um presságio de morte. Na Irlanda, se encontrar o seu doppelganger era sinal de desgraça. Em praticamente todas as culturas, o duplo, né, ou seja, o doppelganger, era um aviso. Algo ruim tá pra acontecer. E os relatos históricos são perturbadores, de verdade. Lincoln foi um caso clássico, né? Acabei de falar pra vocês. Mas não foi o único, né? Catarina Grande, czarina da Rússia, supostamente viu a própria doppelganger sentado no trono dela. A reação dela mandou os guardas atirarem na aparição. Catarina morreu pouco tempo depois. O poeta inglês Percy Shelley, marido da Mary Shelley, que escreveu Frankenstein, viu o próprio duplo num terraço. O doppelganger apontou pra ele e perguntou: quanto tempo você pretende ficar satisfeito? O Percy morreu afogado num acidente de barco pouco depois. O escritor francês Guy de Maupassant relatou que o doppelganger dele entrou no escritório, sentou no lado dele e começou a ditar o texto que ele estava escrevendo. No fim da vida, o Maupassant foi internado no manicômio depois de uma tentativa de suicídio e morreu em 1893. Mais tarde, foram sugerir que as visões que ele estava tendo eram causadas por sífilis, que ele tinha contraído jovem. Peter, tá, mas isso é coisa antiga, né? Gente supersticiosa, espelhos velhos, doença mental. Calma, que agora a gente sai da mitologia e entra na ciência, ok? E é aí que o bagulho fica realmente sinistro. Se prepare. Em 2022, o Dr. Manuel Steller, geneticista do Instituto de Pesquisa em Leucemia Joseph Carreiras, em Barcelona, ele publicou um estudo na revista científica Cell Reports que mudou completamente o que a gente entendia sobre rostos humanos. O Steller se inspirou no trabalho de um fotógrafo canadense chamado François Brunelli. O Brunelli passou mais de 20 anos viajando pelo mundo fotografando duplos. Exatamente, pessoas sem nenhum parentesco que pareciam gêmeos idênticos. O projeto dele se chama I'm Not a Lookalike e as fotos são absurdas. Você olha e você jura que são irmãos, e não são. Aí o Steller recrutou 32 pares de duplos fotografados pelo Brunelli, né? Submeteu as fotos a 3 programas diferentes de reconhecimento facial. Resultado, 16 dos 32 pares foram classificados pelos 3 programas como compatíveis, no mesmo nível de gêmeos idênticos. Galera, isso é surreal. Software de reconhecimento facial não conseguia diferenciar essas pessoas de gêmeos reais. E você sabe que esses apps de reconhecimento facial, esses softwares, são muito precisos. E aí,
cara, o Steller foi mais fundo. Ele coletou amostras de DNA dos 16 pares mais parecidos, sequenciou o genoma inteiro e descobriu que 9 dos 16 pares compartilhavam múltiplos poliformismos de nucleotídeo único, os chamados SNPs. Em português, claro, esses duplos tinham trechos de código genético em comum. Não eram parentes, não tinham ancestrais conhecidos em comum, né, por pelo menos 100 anos. Mas eles compartilhavam variações genéticas que determinavam o formato do nariz, dos olhos, da boca, dos lábios, até da estrutura óssea do rosto. Isso é surreal. O Steller explicou. Eles compartilham variantes genéticas que estão relacionadas ao formato do nariz, dos olhos, da boca, dos lábios e até da estrutura óssea. E a conclusão principal é que a genética os agrupa. Mas não para por aí. Os duplos não tinham só rostos parecidos. Muitos tinham peso similar, altura similar e, bizarramente, hábitos similares. Vários tinham o mesmo nível de escolaridade. Vários eram fumantes ou não fumantes na mesma proporção. Então, assim, as semelhanças iam além do rosto. Era como se o DNA que moldou o rosto também influenciasse comportamentos. Eles eram muito similares em comportamentos. Peter, mas então todo mundo tem um clone por aí? Calma. Tem um detalhe importante, né? Quando os pesquisadores analisaram a epigenética dos pares, que é como o ambiente e o estilo de vida modificam a expressão dos genes, as diferenças eram enormes. E quando analisaram o microbioma, as bactérias do corpo, né, também eram completamente diferentes. Ou seja, a genética coloca essas pessoas juntas, mas a vida, né, a trajetória de vida, separa essas pessoas. O rosto é parecido, mas a história que cada um viveu é diferente. Esse Peter aqui apresenta um canal no YouTube, fala de nerdice, fala de ciência, fala de um monte de coisa. Mas o outro Peter lá, sei lá, da Letônia, o cara é pipoqueiro, qual o problema? Não deve ter vídeo de Dragon Ball pra ele apresentar, né? Então o Steller resumiu de forma brilhante. A genômica os agrupa, o resto os separa. E qual é a chance de você ter um doppelganger? A estatística diz que a chance de alguém ter as mesmas medidas faciais que você é de aproximadamente 1 em 1 trilhão. Mas a gente tem quase 8 bilhões de pessoas no planeta, né? E a gente não precisa de uma cópia perfeita pra confundir todo mundo. Precisa de uma cópia boa o suficiente. É verdade? Ó, o Michael Jackson. Tá cheio de Michael Jackson por aí? Ok, o verdadeiro a gente sabe que morreu. Mas na boca. Tá cheio de clone aí. Do Elvis também. Mas bem que o Elvis eles fazem um cosplay, né? E a gente sabe, galera, cópias boas o suficiente existem aos montes. Tem o caso do Neil Douglas e o Robert Sterling, né? Os dois barbudos ruivos se encontraram por acaso num voo da Ryanair porque um sentou no lugar do outro. Olha isso, cara. Olha a coincidência. Os dois tinham barbas iguais, cortes de cabelo iguais, camisas pretas iguais. A foto que tiraram juntos viralizou. Depois descobriram que estavam no mesmo hotel. Aí foram tomar uma cerveja juntos no pub. Cara, na boa, se você é parecido comigo, mas de verdade, parecido pra caramba, se a galera te confunde comigo, me chama, cara. Me chama que eu quero realmente tirar uma foto contigo. Deve ser engraçado isso, né? Tem o caso do padre aposentado Neil Richardson, que se mudou pra Braintree, na Inglaterra, e começou a ser cumprimentado por desconhecidos que chamavam ele de John. Então ele não tava entendendo nada que estava acontecendo até encontrar John Jameson, que era a cópia dele perfeita. Os dois tinham ido pra mesma faculdade e os dois tinham sido professores. E tem casos mais sombrios, né? O fotógrafo François Brunelli relatou que um cineasta quase foi preso por estupro, porque a polícia identificou ele numa fila de reconhecimento, cara. Não era ele, era o doppelganger dele que tinha cometido o crime. Aliás, se você for meu doppelganger e for criminoso, não quero nem saber, cara. Nem me fala, hein? Aliás, me fala que eu quero avisar que não sou eu, né, pô? Na boa. Mas no caso desse maluco aí, levaram dias pra resolver. Uma mulher procurou na internet alguém que se parecesse com ela, porque ela queria forjar a própria morte. Encontrou uma sósia e matou ela. Pra quê? Pra que o corpo fosse identificado como sendo dela. O rosto de uma pessoa pode ser uma arma e pode ser uma armadilha também. Agora eu vou te levar pra um território mais filosófico. Porque quando a gente fala de doppelgangers, né, a gente tá falando de uma das perguntas mais fundamentais da existência humana. O que te faz ser você? Porque assim, se existe alguém com o mesmo rosto que o seu, com trechos do mesmo DNA, com hábitos parecidos, com estrutura corporal similar, o que sobra de exclusivo, concorda? A memória, a experiência, a alma. Tem gente que usa o doppelgangers como evidência da teoria da simulação. Se a gente vive numa simulação, faz sentido que o sistema reutilize modelos, né? Ctrl-C, Ctrl-V. Já tá feito lá o Peter, vamos fazer outro Peter lá em outro lugar, né? Tipo um jogo de videogame, sabe? Depois de um tempo, lá os NPCs começam a se repetir. Você já ter visto isso. Se a realidade fosse um programa, seria computacionalmente mais eficiente reciclar rostos do que criar 8 bilhões de modelos únicos. Então faz sentido isso. Até a forma como o estudo de Barcelona mostrou que a genética agrupa esses rostos lembra um sistema que reutiliza padrões. Na ficção, isso está por toda parte. A série The Vampire Diaries inteira gira em torno de doppelgangers com a Nina Dobrev fazendo múltiplas versões da mesma pessoa, né, ao longo de séculos. Aliás, essa série é maneira pra caramba, não sei se vocês viram, vale a pena. Star Trek tem um universo espelho onde cada personagem tem uma versão invertida. Jordan Peele fez um filme inteiro sobre isso. Nós, Us, onde cada pessoa na superfície tem uma cópia subterrânea. Filme bom pra caraca, cara. Christopher Nolan explorou o conceito também no Grande Truque, né, com duplos sendo usados pro truque de mágica perfeito. Porra, que filmaço esse aí, maluco, assiste esse filme, cara, com o Christian Bale e o Hugh Jackman. Só assiste e depois me agradece. Mas a ficção amplifica o que a realidade já mostra. O rosto humano é um produto de combinações genéticas finitas. E aí, cara, com 8 bilhões de pessoas no planeta, muitos rostos, a probabilidade de um
um rosto se repetir, aumenta, né? É tipo o paradoxo do aniversário. Numa sala com só 23 pessoas, a chance de 2 fazerem aniversário no mesmo dia é mais 50%. Com bilhões de rostos, a chance de 2 serem praticamente idênticos é cada vez maior. A pergunta é, por que só agora que a gente tá percebendo? Porque antes os doppelgangers viviam e morriam sem nunca se encontrar. Nasciam em continentes diferentes, em séculos diferentes. Nunca sabiam da existência um do outro. Hoje, com internet, com redes sociais, a gente cruza 8 bilhões de rostos todo dia. Tem app pra fazer isso, né? O site Twin Strangers foi criado justamente pra isso. Você sobe uma foto lá e o algoritmo procura seu duplo pelo mundo inteiro. E eu acho que o mais perturbador de tudo seja isso. Se os antigos estavam certos, né? Ou seja, se ver seu duplo é um presságio de morte, então a internet transformou todo mundo num candidato a encontrar o próprio doppelganger, concorda? Todo mundo vai morrer. Lincoln viu 2 rostos no espelho e morreu. Catarina viu, né? A cópia do trono dela e morreu. Percy Shelley viu dupla apontando pro mar e morreu afogado. E você, se quiser, pode abrir o Twin Strangers agora e procurar o seu. Quem sabe você não encontra o seu double, seu duplo aí, né? A questão é, você quer realmente saber? Agora me diz, de verdade, ok? Se você encontrasse alguém com o seu rosto exato, o que você faria? Faria amizade? Sairia correndo? Ou faria tipo a Catarina da Rússia e mandava tirar? Já comenta aqui embaixo. E não esquece, galera, minha música já está disponível em todas as plataformas. Só se procurar Peter lá, que você vai achar. Eu acho que sim, né? Obrigado de coração por esse vídeo. Não se esquece, toca aqui, se inscreve no canal se você gosta de vídeos como esse aqui. É muito importante no quadro Enet Curiosidade. Todos os dias um vídeo desse pra abrir sua mente, pra gente conversar sobre ciência, sobre o universo, sobre vida. Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui! Uhul!